Carlos, alunos do terceiro ano, vamos para mais uma videoaula aí, né? Nossa aula dessa vez vai ser dividida em duas partes, uma aqui que eu vou passar a teoria, depois uma prática que eu vou na lousa fazer algum exemplo numérico, né? E eu espero que vocês entendam, tá? Vai ser um momento de muita matemática aí no nosso curso e vocês vão ter que se dedicar um tantinho mais, ok? Então vamos lá. Nós já verificamos, né, no nosso curso que, de certa maneira, cargas de sinais iguais elas se repelem e cargas de sinais opostos se atraem, ok? Tanto para repulsão quanto para atração, a gente tem o quê? Uma força relacionada, uma força de repulsão, força de atração, né? E há de se lembrar também, né, muito importante a gente ver aqui no nosso esquema, que essa força ocorre tanto numa carga quanto na outra, por terceira lei de Newton, né, lei da ação e reação, ok? Agora vem a grande pergunta que a gente pode fazer. Como a força é medida em newtons, será que eu vou conseguir determinar o valor dessa força em newtons, por assim dizer? Então, pensando nisso, né, um camarada chamado Charles Coulomb, né, muito inteligente, acabou criando esse método aqui, que é a tal da balança de torção, que a gente vê nessa figurinha aí, né, dá para ver nessa figurinha aí abaixo aqui, ok? Então tá, maravilha. Como é que funciona essa balança de torção? Ó, nessas bolinhas aqui a gente coloca uma certa carga elétrica, e por conta, né, vamos pensar em cargas de mesmo sinal, essas duas bolinhas aqui vão se repelir, por assim dizer, e quando isso aqui tentar se mexer por lá, ele vai torcer esse fio aqui, tá bom? Então, em vista dessa torção nesse fio aqui, eu vou conseguir determinar o quê? O valor da força em newtons. De certa maneira, o Coulomb já havia feito medidas de força em newtons dessa torção de fio e sabia, né, através da medida aqui, né, se você for pensar na medida de distância aqui, ele já saberia verificar qual é o valor da força, ok? Então tá lá. Ele determinava o valor da força e começou a fazer alguns arranjos a mais, do tipo, vou aumentar o valor da distância entre as cargas aqui, né, inicialmente o valor das cargas, vou aumentar o valor da carga mesmo em coulombs, né, não existia medida coulombs, né, mas ele aumentava o valor da carga, e assim ele foi aos poucos, né, verificando como é que era a equação que regia essa força aqui, né. Coisa importante que ele verificou foi o quê? Que a força era diretamente proporcional a cada uma das cargas. Então, se ele aumentasse o valor da carga, ele aumentaria também o valor da força. E se ele aumentasse o valor da distância, o valor da força diminuía. Mas como diminuía assim? Com o quadrado da distância, que a gente vai ver daqui a pouco aqui, né? Então, esse arranjo foi tão importante, contribuiu tanto para a eletricidade, que em homenagem a esse arranjo todo, ao Coulomb, a unidade de medida de carga elétrica hoje é chamada de Coulomb, né? Da mesma forma que a de força é chamada Newton, né? Por conta do Isaac Newton. Então, para vocês verem a importância aí do Charles Coulomb para a física e especialmente da eletricidade, tá? E aí, eu acabei de falar, né, que ele deduziu a equação, tá aí a equação é chamada agora lei de Coulomb, né? Ou, que a gente diz hoje, né, é a equação da força coulombiana, tá? Então, vamos tomar duas cargas elétricas aqui, que estão separadas por uma determinada distância, e entre elas vai surgir o quê? Uma força, tá bom? Essa força aqui, tanto na carga 1 quanto na carga 2, a força de atração aqui, tá bom? Então, como é que vai surgir essa força aqui? Muito importante é verificar esta equação aqui. Ela diz exatamente para mim como é que a força se dá, que é pelo produto das cargas, muito importante essas barrinhas aqui que falam de módulo, ou seja, não entra o sinal da carga aí, se eu tiver carga negativa, você vai colocar um valor positivo apenas, né? Muito importante isso daqui, pensando que a força vai ser sempre um valor positivo, porque ela é uma grandeza do tipo vetorial. Dividido pela distância ao quadrado. Importante que as cargas estejam em coulombs e a distância esteja em metro, ok? E aí eu vou obter o valor da força em newtons, tá certo? O valor deste K aqui é
9 vezes 10 a nona, se a gente pensar que existe entre a carga Q1 e Q2 o vácuo, ou seja, nada. Pode-se pensar também, se for o meio ar, também é o valor de 9 vezes 10 a nona. Agora, se eu colocar essas duas cargas imerso em água, aí vai surgir uma força diferente aí entre elas, tá bom? E aí o que vai acontecer? Esse valor de K tem que ser dado pelo problema. Mas se ele não falar nada, né, a gente já admite que é o vácuo, ou mesmo se ele disser que é o vácuo, e esse valor 9 vezes 10 a nona tem que ser um valor que eu tenho que saber de cor. Ok? Muito importante isso daí, saber esse valor de cor. Tá bom? Então vamos lá, vamos pensar nessa proporcionalidade que eu citei no slide anterior. Então vamos imaginar que eu pegue a carga elétrica, tem uma carga, né? E surgiu uma força F, tá? Aí eu pego a carga e triplico o valor dela em coulombs, tá bom? Coloco um valor 3 vezes maior. O que vai acontecer com o valor da força? Vai também triplicar, vai ficar 3 vezes maior também. Então eu pego o valor da força que eu tinha antes e vai ser multiplicado por 3, tá? Simplesmente porque eu tripliquei a força. Se eu pegar o valor da força e dividir pela metade, é claro que o valor da força também vai ficar pela metade, tá? Dividindo a carga pela metade, o valor da força também cai pela metade, tá bom? Então, isso que significa ser diretamente proporcional. Bom, e com relação à distância, né? O que vai acontecer com o valor da distância? Vou imaginar que eu vou diminuir a distância, né? Claro, tenho duas cargas. Se eu aproximar essas duas cargas, o que vai acontecer com o valor da força? Vai aumentar. Quantas vezes que ela vai aumentar? Bom, se eu peguei e dividi pela metade, ou seja, dividi por 2, né, o valor da distância, aparentemente, então, a força deveria aumentar 2 vezes, se fosse proporcional à distância, mas é proporcional à distância ao quadrado, portanto, ela vai aumentar 4 vezes, que é 2 elevado ao quadrado, ok? Então, eu quadrupliquei a força. E se eu triplicar a distância? Devo aumentar a distância por 3 vezes, vai fazer com que o valor da força diminua. Diminua quantas vezes? 3 vezes também? Não, vai diminuir 9 vezes, porque 3 ao quadrado é 9. Então, a dependência aqui é com a distância ao quadrado, ok? Um exemplinho bem simples aqui, né? Se eu tenho uma força de 36 newtons para 1 metro, se eu pegar e aumentar a distância para 2 metros, ela vai cair em 4 vezes, né? 36 dividido por 4 é 9, tá bom? Então, aumentei a força em 2 vezes, desculpa, a distância em 2 vezes, a força caiu em 4 vezes, ok? Então, tá, eu tenho 36 newtons para 1 metro. E se eu passar agora 3 metros? Eu tripliquei a distância. Quanto que tem que ser o valor da força? Vai ser 4, né? Porque, de certa maneira, eu estou diminuindo em 9 vezes. Então, se eu pegar 36 e dividir por 9, vai dar 4, tá? Então, para 3 metros vai ser 9, tá? Desculpa, para 3 metros vai ser 4 newtons, né? Diminuir 9 vezes, ok? Então, tá. A forma geral desse gráfico aqui é chamado de hipérbole. Mas não importa muito o nome desse gráfico não, tá? Só saibam que é uma tal de uma hipérbole se por acaso cair em algum teste aí, alguma coisa, tá bom? Mas é que a força é proporcional a um inverso da distância ao quadrado. Ok? Maravilha! Desde que eu coloquei as duas cargas numa determinada distância e sei que elas vão se aproximar ou se afastar uma da outra, vai surgir uma velocidade entre elas. Toda velocidade a gente associa ao quê? Uma energia cinética. Ou seja, de certa maneira, quando a gente tem essas cargas próximas uma das outras, a gente tem uma energia acumulada, que a gente chama de energia potencial. Tudo bem? Então, tá bom. Vale lembrar que aquele valor de força que eu acabei verificando lá é um valor empírico, ou seja, foi descoberto a partir de uma experiência. E o valor da energia? O valor da energia não. O valor da energia é calculado a partir da força, tá? Em algo que não está no nosso ensino médio, tá bom? Mas é importante a gente saber que o valor da energia é um valor determinado a partir da força, tá? Então, a expressão também foi determinada a partir da força. Então, vamos imaginar aqui, né, que a gente está com aquelas duas cargas Q1 e Q2 separadas por uma distância. Então, vai surgir uma energia potencial eletrostática U, sempre em joules, tá certo? Dado pelo produto das cargas dividido pela distância, não mais a distância ao quadrado, ok?
E vejam também que aqui caiu aquelas barrinhas de módulo, ou seja, aqui tem que entrar o sinal da carga elétrica também. Tá? Isso faz com que a energia possa ser positiva ou negativa, depende dos sinais das cargas elétricas. Tá bom? Bom, importante ressaltar que a energia também, potencial pode ser nula. No caso, a energia vai ser nula quando as cargas estiverem no infinito. Tudo bem? Então, a distância for muito grande, você pode considerar que a energia potencial aí é zero, ok? Então, tá. Então, importante aqui perceber, se as cargas forem de mesmo sinal, ou seja, existe uma repulsão. Então, as cargas elas se repelem mutuamente. Eu tive que aproximá-las, ou seja, eu realizei trabalho para aproximar uma da outra. Então, eu acumulei energia nessa brincadeira aí, tá? Agora, se elas forem sinais opostas, a tendência dela é que elas se atraem, tá bom? Então, quando eu soltar essas cargas, elas forem de sinais opostos, a tendência é que elas vão uma em direção à outra e que o sistema como um todo acaba perdendo energia por conta desse encontro entre essas duas cargas aí, tá bom? Mas a gente vai ver isso nos exercícios aí até então, tá bom? Então eu vou terminar a aula aqui e a gente continua na aula lá na lousa, ok? Até mais!